eu estava querendo saber mais no sentido, pensando no imaginário cristão, né? Uma visão de mundo cristão, vamos igualar aqui imaginário com cosmovisão no sentido mais amplo. E como é que qual seria a importância disso numa retomada de um encantamento do mundo, né? Você tem uma perda disso quando você perde as grandes narrativas, né? Como é que a gente conseguiria, de certa forma, usar esse imaginário cristão para poder reconstruir a grande narrativa da Bíblia, né? Criação, queda e redenção, e propor isso, né? Como uma forma boa de enxergar a realidade, né? Que sirva para todo mundo e não só para o nosso gueto. Não sei se ficou claro aí minha pergunta. Ficou mais claro agora. Eu acho que a imaginação é uma faculdade humana. Você falou no começo da pergunta que você não quer igualar a ela de maneira geral a cosmovisão, ou que você quer igualar? Eu estou igualando, como se fosse uma cosmovisão mais ampla, né? Menos. Isso. Eu gosto dessa aproximação, porque, de certa maneira, até mesmo a tradição de cosmovisão sempre falou de cosmovisão como uma imagem do mundo. Né? Uma imagem que você tem assim, do mundo. Para diferenciar do quê? De uma teoria. Ter uma imagem do mundo e imaginar o mundo é diferente de você teorizar a partir dele. É você construir uma teoria que tenta o quê? As teorias, elas fazem o quê? Abstração. A teoria funciona por recorte. E essa imagem do mundo, não. A imaginação, não. Ela não opera dessa maneira. E, bem, a forma, então, de se a gente está num mundo de excessivo desencantamento, justamente por uma excessiva racionalidade, alimentada por uma excessiva racionalidade de controle, por uma excessiva noção de controle e poder por conhecimento, alimentar o imaginário, não que não se tenha um imaginário, uma outra imagem do mundo, mas o imaginário cristão é fundamental para isso. Foi isso que aconteceu na Reforma e nos momentos de reforma que não ocorreram só no século XVI, que ocorreram antes e também depois, que o que nós tínhamos era a recuperação da imagem do mundo bíblica e não uma imagem do mundo fornecida por outras fontes. Essa imagem do mundo significa de onde nós viemos, a compreensão que nós temos no interior dessa imagem, do nosso destino. Essas coisas não são necessariamente teóricas. A gente precisa muito da imaginação para poder alimentá-las. A gente tem uma noção de imaginação como se fosse sinônimo de fictício, mas a faculdade imaginativa diz respeito a uma capacidade de você ampliar compreensões, não necessariamente teorizando a respeito disso, né? De um ponto de vista analítico, de um ponto de vista abstrato, de recorte, mas ampliando no sentido de compreensão, abrindo uma imagem do mundo. Então isso é fundamental, porque quando você muda uma compreensão da pessoa, por exemplo, a respeito da sua origem, ou do que aconteceu com ela, você amplia a sua imagem de quem ela é, do mundo que ela vive, e, por exemplo, ela passa a fazer também teoria, e aí é um segundo passo da imagem do mundo, ela passa a fazer um outro tipo de teoria com base nessa imagem que ela tem do mundo agora, de que não é um mundo mais condenável, mas que deve ser trabalhado, que não é, por exemplo, um mundo sagrado, mas que você pode abrir, investigar. Então, por que teve uma revolução científica logo no século XVI e XVII? Porque a imagem do mundo mudou com a reforma protestante, o protestantismo e movimentos de reforma que aconteceram depois da Idade Média. Bem, então, respondendo isso, assim, do que aconteceu e do que a gente precisa hoje, é fundamental isso. Se por um lado, o Charles Taylor falou que a gente saiu de um momento tácito da fé, que acho que a gente pode dizer que a imagem do mundo era compartilhada de uma maneira cristã e passamos para a reflexividade, as últimas consequências. Acho que diz respeito a devolvermos uma imagem do mundo para esses que estão nesse imperativo reflexivo constante, é fundamental para que eles consigam reorientar-se na realidade, reencantar o mundo, mas não como um simples retorno a essa imagem de mundo tácito. Vai ter que ser um
um retorno reflexivo, já que a gente está lidando com essa característica principal da nossa era. Mas devolvê-los, por exemplo, o senso comum, como falou mais cedo Daniel Botkin, voltar os seus olhos para a realidade, ver como ela funciona, ver como as teorias não encontram ressonância com a realidade, e ajudar as pessoas a olhar para isso, é olhar para uma nova imagem do mundo, é discipular a sua imaginação numa direção contrária ao cálculo, ao individualismo, ao humanismo autossuficiente, a um projeto individual quanto mais, e assim por diante. Então, acho que é fundamental, é uma faculdade que precisa ser explorada. Não que ela não seja explorada, mas que ela está sendo explorada em outras dimensões. O que imaginam os contemporâneos? Que imagem os contemporâneos têm no mundo? Qual imaginário é compartilhado contemporaneamente? É um imaginário muito reduzido, é uma sociedade de túnel, né, como vai dizer o Hauswald, desse humanismo autossuficiente. Só tem um projeto, só tem um destino, e não se consegue imaginar nada além dele. Então, ajudar as pessoas a imaginar mundos possíveis, contrários àquele do mercado, do consumo e do desenvolvimento, é fundamental para livrá-los dessa racionalidade calculadora, que nas mãos da indústria, seja ela cultural, tecnológica ou mercadológica, é tudo que você precisa, né? Unidades de consumo e de produção. Pedro, só complementando aí, até sobre a pergunta do Felipe, mas sobre a relação do desencantamento, né? Quando eu li a pergunta também, eu tinha pensado, a primeira pergunta que eu iria fazer é que tipo de imaginário, né? Porque na sociedade contemporânea você tem imaginários concorrentes, né? Diferentes narrativas, né? Imagens, e aí, depois que você qualificou isso, acho que a resposta do Pedro ficou muito, né, suficiente, assim, sobre o papel mesmo do imaginário para reencantar o mundo, né? A gente olhar para a natureza e saber que tem um criador por trás de todas as coisas, a gente conseguir compreender aquilo que, pela iluminação de Deus, fica claro, né? Que a natureza declara a glória de Deus, né? De que tudo foi feito, que o mundo que a gente vê, né, foi feito pelo Deus invisível, né? Ele falou e tudo se fez. Então, assim, como que esse imaginário cristão ajuda a gente a entender, inclusive, assim, o sentido do mundo, né? O sentido das coisas, para não ter essa visão desencantada reducionista. Mas só queria dar uma contribuição no sentido de desencantamento, porque a gente pode entender desencantamento também de duas maneiras. E muitas vezes as pessoas atribuem o desencantamento do mundo, né, que seria ali uma outra faceta da secularização ou da racionalização crescente, né, e da esfera econômica, fagocitando, né, todas as outras esferas da vida, digamos assim, e isso, esse desencantamento é atribuído, por exemplo, como a leitura do Charles Taylor, nas costas do protestantismo ou da reforma também, né, e o desencantamento do mundo que vem com a reforma é muito mais o desencantamento que vem junto com o monoteísmo, né, a ideia de que o monoteísmo exorcizou os deuses da natureza, né, e libertou o homem, por exemplo, para fazer ciência, para investigar o mundo natural sem medo. A ideia de que não era mais, por exemplo, uma religião mágica, né, que na religião mágica, nas religiões anímicas, há também um pensamento que é um pensamento, uma racionalidade calculadora, né, você manipula o mundo para conseguir aquilo que você quer, você manipula os deuses, né, manipula a natureza por meio de uma magia, né? Então, assim, esse pensamento protestante e a reforma contribuiu para esse né, para exorcizar os deuses da natureza, e libertou, foi um grande avanço, assim, para um impulso para a ciência moderna, né, para o nascimento da ciência moderna. Agora, você tem um outro viés do desencantamento, que eu acho que é mais que as suas raízes não são necessariamente protestantes, mas são de outras visões de mundo modernas, né, utópicas, individualistas, economicistas, né, que aí tem a ver com você ver uma maçã, por exemplo, na imagem, você vê uma maçã caindo, mas agora não é mais uma maçã com cheiro, com sabor, né,
o que está acontecendo? Você está vendo um projétil sendo puxado para baixo pela força da gravidade, então uma visão cientificista, né, reducionista de mundo. E aí o desencantamento enquanto cientificismo não é culpa, né, do protestantismo nem da reforma, assim, a gente não pode colocar ela nas contas da reforma.